né? Porque até aqui nos abençoou o Senhor. E aleluia, Jesus. Como fala, nosso pastor costuma falar, né? Que essa é a hora da paciência, né? Então, a gente pegou aí essa frase do pastor, né? Que é a hora da paciência. Nós vamos fazer lição a palavra do Senhor. E, na verdade, a palavra de hoje não vai ser demorada. É só uma reflexão sobre o que é ser pastor, né? Porque nós estamos aqui hoje e a gente sabe que para ser pastor não é fácil. Em Jeremias 3,15 diz: dai-vos veis pastores segundo o meu coração, que eu vos apacento com conhecimento e inteligência. Então, quem é o pastor que Deus chama para fazer a obra? Ele diz que é dar segundo o coração dele, né? Não é segundo nosso. Às vezes nós, como seres humanos, reclamamos de alguma coisa, achamos chato, mas durante esse período todo no Evangelho, eu tenho aprendido a cada dia com o Senhor que não é do nosso jeito. As pessoas não estão nos lugares, não é porque o homem escolhe, é porque Deus escolhe para estar lá. Às vezes nós, como ovelhas, acabamos sendo um pouco rebeldes, né? E assim, dessa mensagem, eu não lembro que pastor é alguém escolhido por Deus. Não é uma profissão qualquer. Não é uma posição que o homem que escolhe, mas alguém que recebeu o chamado do próprio Deus. Assim como declaramos no refrão da música, né? É o pastor que Deus chamou. Não foi eu e você que escolheu os pastores. Nem ele nos escolheu. Porque quando a gente joga rede, vem todos os tipos de peixe. Né? Então não foi o pastor, os pastores que estão aqui que escolheu a gente para ser ovelha dele. Mas eu creio que assim foi o próprio Deus. Né? O Senhor tem levantado assim, homens e mulheres para cuidar assim do povo dele, instruindo a palavra, ensinando, corrigindo com amor, protegendo o seu rebanho, suas ovelhas pelo caminho do Senhor. E a sua missão não é fácil, mas é uma responsabilidade dada pelo próprio Deus. Você imagina que nós estamos aqui hoje nesse salão, nesse templo, com várias mentes diferentes, pensamentos, ideologias. Irmão, eu gostei daquela roupa ali do grupo. Ah, eu não gostei daquele louvor que vão ser cantado. Ah, eu não gostei daquela ministração. Ah, eu não vou querer participar de grupo, eu não vou querer tomar conta de criança. E adolescente, eu já fui líder de jovens, adolescentes e crianças por praticamente 9 anos na minha vida. Eu sei que não é fácil. Era a queixa de um lado, era a queixa de outra. E esse pastor que eu congregava, ele falava assim: se você precisar botar na disciplina, coloque. Se precisar trabalhar como trabalho, porque você está aqui o tempo todo e sabe o que é que eles fazem. Eu estou longe, porque eles também moravam longe. Então eu aprendi que a gente muitas vezes tem que tomar decisões. E essas decisões não dependem também só da gente. Para você tomar uma decisão, você precisa chegar à sua liderança, aos pastores. Olha, eu estou pensando assim, eu acho isso, porque achar não é pecado. A gente pecado é a gente julgar com antecedência, mas achar algo não é pecado. Você pode colocar o que você se expressa, não é o pecado, mas o pecado vem na rebeldia. Já quando você acha algo, mas com rebeldia no coração, né? Eu costumo dizer que cada dia a gente tem uma família. Aqui somos uma família. Os pastores ficam lá num lugar de paz, mesmo eles sendo novos, né? Independente de idade. Eu tenho aprendido desde quando eu era do mundo, quando eu treinava capoeira, que quem está na frente está sempre liderando, mesmo que seja uma criança, está liderando as pessoas. E Deus, ele colocou os pastores na nossa vida, não é só para eles cuidar da gente, mas para que a gente também cuidasse deles. Em 1 Pedro 5, 2, 3 diz: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, não por torpecência, mas com ânimo pronto, contendo bom domínio sobre a herança de Deus, mas servindo o exemplo de rebanho. Vocês são a herança do Senhor. E tem alguém responsável por você. E ele diz o quê? Apacentai o meu rebanho. Tem os pastores.
sobre nossa vida, somos herança. Eles têm aquela responsabilidade de cuidar das ovelhas, mesmo quando elas querem retroceder, mesmo quando elas querem voltar para trás, mesmo quando elas apontam o dedo. Eu costumo dizer assim, que o pastor é psicólogo de todo mundo. Vocês viram a encenação, né? O missionário faz o papel do pastor, mas todo mundo vem reclamar, até o que acontece em casa vem reclamar com o pastor. Mas quem é que o pastor leva as reclamações? Olha aí. Quem é que os pastores levam as suas queixas, as suas dores, as suas lágrimas? Quem é que compreende o pastor quando ele está desanimado e vem para a igreja porque não tem jeito? Quem é que está ali valorizando o trabalho? Eu estava vindo no ônibus e eu falei assim, rapaz, olha o percurso que o pastor faz para chegar até o aviário. E às vezes tem gente que não valoriza tudo isso. Aí eu falei assim, mas os pastores de lá, quando eles moram longe, moram Rua Nova, né? E eles vão congregar ali, estava falando com o irmão. Eu falei, olha o percurso, e tem pessoas que não valorizam. Então quem é o psicólogo de vocês a não ser Deus? O pastor não pode chegar na casa do meio e contar seus problemas. Ele vai carregar problemas de 1000 pessoas, mas não vai ter uma para carregar o problema dele. E nós, como seres humanos, carnais, fracos e falhos, acabamos julgando os pastores. Porque quem aqui nunca julgou o seu pastor por alguma coisa que ele fez? Porque eu já julguei. Se eu disser, seu pastor, nunca julguei vocês, eu estou mentindo. Eu estou diante do altar do Senhor, eu estou dentro da casa do Senhor. E eu não gosto de mentir quando eu falo de mim mesmo. Então, assim, a gente às vezes é pessoas irracionais. Às vezes a gente nem pensa direito quando a gente está ali, o pastor está batalhando, lutando, tira do seu bolso para pagar o aluguel, para comprar o material, para pagar até o transporte com os irmãos de festa. Você imagina? Para pagar a água e a luz, e muitas vezes nós reclamamos quando Deus fala assim, olha, abençoai a casa, né? Mas ele fala abençoar porque Deus não precisa de nada da gente, mas ele precisa de manutenção da casa dele, e a gente reclama quando é para ajudar. Se a gente vê uma vassoura, a gente não liga para comprar um objeto. É mais fácil chegar para o pastor e reclamar, pastor, o senhor está quebrado, não? Pastor, está caindo. Pastor, olha, a porta ali já está fazendo muito barulho. Mas ninguém liga para falar assim, pastor, eu vou lá consertar a porta. Eu vou lá fazer isso, se disponibilizar. Então muitas vezes assim, mas eu quero ser pastor, mas bem fardo. Porque ele diz aqui, apacentar minhas ovelhas com ânimo e não por ganância. Tem pessoas que estão com as igrejas lotadas. Nossa igreja lotou com 3 igrejas, não é 4? Mas tem pessoas que estão em igreja lotada, sem lugar para sentar, porque com ganâncias financeiras enganando o rebanho de Deus. E eles vão prestar conta. Essa música que nós cantamos na última música, ela mostra que o pastor não é perfeito. Que o perfeito é somente o Senhor. E um dia eu, passando um processo, eu fui questionar Deus, mas por que, Senhor? É um líder, está fazendo isso. Aí Deus falou, vai na Bíblia e começa a olhar todos os meus escolhidos. Davi pecou, Josafá pecou, e foi um atrás do outro. Eu escolhi, foi profeta, e todos falharam, e muitos até nem voltaram para os caminhos do Senhor. Salomão, o rei mais rico e sábio, retrocedeu, mas teve tempo de voltar. E você acha que hoje vai ser diferente, que você vai encontrar a perfeição neles? Vocês acham que sempre ele vai tomar a decisão certa? É nós que somos os julgadores, os acusadores, o tempo todo. E não estou aqui para exaltar o homem, eu estou falando de algo que Deus colocou sobre nossa vida, e a gente aqui cobra a responsabilidade, mas a gente não tem a responsabilidade também de cuidar. O zelo através da oração, o zelo para saber como está, se está doente. Você recebe muita visita quando está doente, irmãos? Não recebe. Há muitas ligações, pastor, como é que vocês estão? Estão bem? Está melhor? Precisa de um remédio? Precisa de alguma coisa em casa? Mas a gente é fácil ligar, pastor, o irmão está precisando disso. E aí vamos suprimir a cesta básica, porque eu mesmo faço isso. Eu converso com os irmãos, quando eu vejo o sinal de alerta, pastor, vamos de uma cesta básica para dar uma fulana. Mas às vezes a gente pergunta se os pastores estão precisando de uma cesta básica. Estão precisando de dinheiro para pagar uma luz, uma água, de um remédio.
Não sabe como é que está o coração. A gente não sabe, às vezes os pastores estão aqui ou cansado, ou dormindo, então está ali alegre, mas você não sabe como é que está por dentro. Em Hebreus 13:17 diz: obedeceis vossos pastores. Olha que palavra. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que amam de dar conta por ela. A palavra é clara. E ela é bem... Acho que não tem outra palavra aqui para discernir isso aqui, que já está bem explicado. Obedecei vossos pastores. E quem diz que zela pelas almas que vai dar conta ao Senhor é os pastores. Mas muitos preferem não obedecer nem seguir. Chega na igreja, a doutrina é diferente e não quer aceitar. Eu mesmo, quando eu cheguei no ministério, eu era de outro ministério, então tive dificuldade de aceitação. Até eu falei: Jesus, desliga minha alma de onde eu vim, liga minha alma aqui, para que eu tenha paz. E eu tive paz a partir desse momento que eu desliguei minha alma de onde eu vim, porque eu vi que ali já no meu passado eu não ia retornar para lá. Então às vezes a gente precisa renunciar a coisas, e a gente fica pensando: não, mas eu faço parte do homem, não vou obedecer ao homem, não faço isso. Mas a palavra diz que nós devemos obedecer. Ah, mas o homem faz isso aqui, e aí é para prestar conta a Deus. E se tem algum pastor que está enganando o povo, ele vai prestar conta a Deus. Nem eu nem você que vai me cobrar deles. Se tiver algo, vá para o joelho, ore, consagre, tira as barreiras, e Deus vai tirar as barreiras. E para não prolongar muito, gente, diz em Efésios: ele mesmo deu uns para pastores, outros para mestres, querendo aperfeiçoar a aperfeiçoação dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele fala, né, que por isso hoje honramos os nossos pastores, reconhecemos as suas orações, reconhecemos os seus conselhos, reconhecemos hoje o seu choro, as suas lágrimas. Aleluia, meu Deus. Reconhecemos todas as suas lutas pela nossa vida e nós somos gratos. E nós somos gratos por essa honra que o Senhor tem nos dado, de conhecer vocês, de aprender com vocês, porque eu tenho aprendido muito. Relacionado a casamento, então os pastores sempre contam testemunho na igreja, eu fico lá em casa falando: olha, você viu? Olha, quando as pastoras falam lá, quando os testemunhos, eu fico lá aqui até mais esperando. Ah, eu fiz aquela campanha, orei, e aconteceu isso. Eu falo: olha, que eu gosto quando fala de oração, irmão, meu coração chega a pedra quando fala de oração. Né? Eu aprendi, assim, eu conheci o pastor Roberto, não sei se ele lembra, em uma inauguração, uma festa de inauguração da igreja dos pastores aqui, que eu fui convidada para louvar. E eu estava cantando exatamente quando eu cantei aquele da harpa: foi na cruz, foi na cruz. E eu estava cantando, e eu falei assim, desci do altar, tinha aquele negócio que ele é bem altão, eu desci, falei assim no meu coração: Senhor, tu recebeu minha adoração, porque eu troquei o refrão. E eu ficava preocupada, porque as pessoas diziam muito que eu não sabia cantar e que não era para me louvar. E eu desci naquele dia falando com Deus dentro de mim. Aí o pastor Roberto foi usado por Deus e falou mesmo assim, que... E aí ele falou assim: olha, Deus te ouviu tua adoração e ele recebeu. E começou a falar coisas da minha vida que só eu sabia que eu vivia no ministério. Aí quando foi, eu falei: Deus confirmou algo que já usou alguém para falar comigo lá alguns dias atrás. Ele começou a falar a mesma coisa. E eu fiquei feliz porque eu entendi que Deus recebeu minha adoração naquele dia, que eu estava muito preocupada com isso. Então eu conheci o pastor Roberto, a pastora Mara, aprendi a admirar eles também, né? A pastora Mara, é minha opinião, pastora, com aquele jeito mais general. E aí, eu comecei a observar a pastora, eu comecei a gostar da pastora por causa disso. Mesmo que as pessoas não entendessem, né? Talvez julgassem desse jeito, mas eu comecei a gostar da pastora por causa desse jeito dela. Eu fiquei, falei, admirei. E falei: ela tá certa, as irmãs não entendem mais a minha. E às vezes eu vi que tem pessoas que elas são chamadas diferente. Os pastores aqui, o pastor Rodrigo é mais manso, mais calmo. É a obra da paciência. Eu acho que a pastora é mais esquentadinha. Eu ainda não conheço o perfil do pastor José, mas sei que ele sorri igual o pastor Roberto. Mas já viram o pastor Roberto? Também aprendi a admirar o pastor Roberto. Ele fez o meu casamento. No dia eu não queria, eu tinha escolhido outro pastor.
Mas ele fez um casamento com o missionário René e logo após eu ingressei para a remanescente, né? Vamos fazer 9 anos nisso. E eu louvo a Deus e a igreja toda, acredito que louvo a Deus pela vida de vocês. E como reconhecimento, vocês são, nós vamos simbolizar isso, aqui a pastora Mel, o pastor Rodrigo, com homenagem ao certificado de pastores. Glórias a Deus! Gostaria que eles apresentassem à igreja o certificado. Glória a Deus! Glória a Deus! Então eu lá, pastor, quantos anos você tem de ministério, né? Vira ali, pastor, pastora, para a câmera ali, tira a foto também. Também os pastores, né, o casal de pastor Amaro, pastor Roberto, né, homenagear vocês com certificado de pastores 25 anos de ministério. Saiu lá no Face, viu, gente? Catando foto de todo mundo. E eu ia fazer um vídeo pra vocês, mas perdi o pendrive no meio do caminho. Fiz um clipe pra gente colocar aqui pra vocês verem a foto de vocês. Até algumas montagens eu tive que fazer, porque eu não achei foto do pastor Josué. Eu achei algumas, então eu falei, vou encaixar ele com alguém aqui. Encaixei com os 3. Eu vou postar lá no grupo o clipe, viu? Porque não deu pra apresentar, mas vamos postar no grupo. Vocês vão ver o clipe e acredito que ficou bonito. E também o pastor Josué, de ministério, né? Aí, certificado de pastor também, da igreja remanescente. Oi. E vamos aplaudir o Senhor pela vida dos pastores. Pronto, para finalizar, os pastores têm 5 minutos para dar a sua resposta. Uma pastor vai dividir 5 minutos. 2,5 mais 1. Glória a Deus, né? Eu quero agradecer a todos que estão aqui nessa noite, né? E também dizer que as ovelhas são o selo do nosso ministério, né? Porque não existe ovelha sem pastor, nem pastor sem ovelha. Como já foi dito aqui, que o pastor conhece as suas ovelhas, né? E delas ele é conhecido, não é assim? Mas também tem uma palavra que diz assim, né? Que agora ele sai, chama elas e elas seguem. Mas não segue mais o mercenário, né? Porque conhece a voz do seu pastor, amém? Então assim eu passo para a pastora Mel, obrigado. Glória a Deus. Salve a igreja aqui com a paz do Senhor. E estou muito feliz pela homenagem, por tudo que vocês se reuniram e fizeram, né? Ia ser uma surpresa, né? Mas eu falei, depois eu parei para pensar como é que eles iam esconder tudo desse jeito, né? Mas que Deus abençoe vocês poderosamente em tudo, né? Foi recebido carinho, sim, né? Aqui ia estar a Verônica também, que estava também ajudando, mas hoje está operada. Mas eu quero dizer a todos, muito obrigada. De já, né, gente, agradeço a todos, porque a irmã Verônica, ela deu a ideia e todos abraçaram a ideia, então vamos se unir, e os irmãos participaram, cooperaram de todo jeito que pôde. Então de já agradecemos a cada um, não sei o nome dos irmãos todos, então não vou citar nome, mas de já nós agradecemos, que Deus continue honrando vocês em tudo, tá? Igreja, paz do Senhor. Gente, quero somente agradecer a Deus e louvar pela vida de cada um de vocês que se empenharam nesta empreitada, né? A qual foi uma surpresa para mim. Eu cheguei aqui elas é mais velha que eu, mas digo que são minhas filhas, né?
Então, foi muito feliz, estou muito alegre, né, de estar aqui e congratular com os irmãos, nos alegrar. E o nome do Senhor ser glorificado acima de tudo, porque tudo isso, apesar de ser uma homenagem à liderança, é também uma forma de glorificar a Deus por aquilo que Deus tem feito, dado os pastores, a igreja, como o pastor Rodrigo acabou de mencionar aqui. E nossas orações é que o Senhor Deus continue fortalecendo a nós toda a liderança e continue abençoando a membresia a cada dia mais, e que possamos a cada dia mais galgar coisas maiores, ganharmos e conquistarmos mais territórios, porque o Senhor está conosco e nada pode nos impedir. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos não esqueçam que quando terminar isso aqui, nós vamos para os comes e bebes, né? Agora, por último, e que vão encerrar também o casal de pastor presidente. E eles vão fazer o encerramento de tudo isso aqui, né? Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Esta noite, irmão, louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por essas mulheres, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de ter assim cooperado, né? Para que essa festa foi assim lindo, maravilhoso, para a glória de Deus, né? O grupo daqui da Asa Branca, né? O grupo dali da Varaúna, que Deus possa abençoar grandemente o grupo dali do Aviário. As meninas aqui, né, brilhantaram na presença do Senhor. Então eu quero agradecer a Deus, irmão, por tudo, por todos, né, pela vida do pastor Rodrigo, pela vida do pastor Amel, por todos os irmãos que fizeram parte, né, dessa festa linda e maravilhosa. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Porque tudo que foi feito foi com carinho, com amor, com dedicação. Amém? Nós só temos que agradecer a cada um de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, povo de Deus. Amém. Irmãos, para nós é um motivo de alegria e também uma expectativa, né? Uma expectativa do que nós somos capazes. Amém? Quando nós nos unimos, nós podemos grandes coisas, né? Me lembrei da formiga, né? As formigas, elas saem das suas tocas juntas, né? E ali ela corta a folha muito maior do que ela, mas aí junta aquele grupo de formigas e vão levando aquela folha, né? E quando chega o inverno, as formigas não saem das suas tocas e elas já têm o seu armazenamento de alimento para se alimentar durante o inverno, né? E todas estão cientes que cada um tem o seu papel, né? E todos estão dispostos e disponíveis a cooperar e a colaborar. Amém? Então, aí vem o que? O sucesso, né? Então, que esta homenagem, que esse trabalho sirva como exemplo que nós somos capazes. Amém? De fazer como hoje foi esse grande evento. Eu digo grande, amém? Porque foi um evento capaz de mobilizar
as 4 congregações. Glórias a Deus. Amém? Às vezes tem alguém que não está aqui, como a missionária Verônica, que foi operada, né? Foi um trabalho que Deus ministrou no coração dela, e de tal forma que foi Deus que ela hoje está operada no dia do trabalho. Amém, irmãos? Então, foi um grande trabalho. Estou surpreendido, né? E estou maravilhado, né, com esse trabalho, né? Com a disposição e a disponibilidade de cada irmão e de cada irmã. Amém? Então, que esse trabalho sirva para que a gente venha tirar aquele restinho de timidez que está dentro, lá no fundo do nosso coração, né? E a gente se unir cada vez mais, né? Os irmãos do aviário se unir, né? A Bíblia diz, como foi aqui o nosso último congresso, eu creio que ainda está valendo, né? E era só um coração de toda a multidão. Amém? Então, os irmãos do aviário, um só coração. Os irmãos da Asa Branca, um só coração. Os irmãos da Baraúna, um só coração. Os irmãos do Geórgia, um só coração. E a igreja, a Assembleia de Deus Remanescente Pentecostal, um só coração. Amém? Nós somos capazes. Amém? Nós somos capazes, nós somos fortes, né? E nós podemos, como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas naquele que nos fortalece. E não se preocupe, irmão, em investir na obra do Senhor. Amém? Né? Coríntios 15:58 diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Amém? Eu aqui tenho brigado com os irmãos, porque muitos irmãos ainda não têm aquela consciência de ser um cooperador, um dizimista na obra do Senhor. Porque nós temos essa parede aqui do lado, já está pronta, e nós temos um projeto de botar as tesouras de ferro aqui para derrubar essa parede e fazer a igreja maior, né, com o seu telhado, entendeu? Unificado. A parede daí de trás já está pronta para derrubar essa e centralizar o púlpito, né? E ficar uma área maior, né? Quando tempo de festa já está ficando gente do lado de fora. Então nós temos esse projeto. Temos aqui as casinhas aqui atrás, né? Para terminar. Então vamos se unir, né? Não se preocupe se você servir ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, você não vai passar fome. Deus vai agir ao seu favor. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós somos capazes. Irmão, que coisa maravilhosa foi essa comemoração, né? Não digo para mim, irmãos, para mim, porque eu, na verdade, eu acho que eu nem sou digno de estar aqui. Amém? Mas toda honra e toda glória pertence a Jesus. Mas que coisa boa quando o povo de Deus se une em prol de uma causa. Aleluia. E essa causa acontece, né? E acontece como aconteceu hoje aqui. Amém? E eu vejo que outros projetos nós podemos fazer, que nós somos capazes. Amém, irmãos? Amém. Nós somos capazes.
Então vamos unificar mais em oração, em mobilização, em ação, em contribuição, em presença, né? Porque graças a Deus que nesse ministério não tem, mas tem irmãos que só vai para a igreja quando a igreja está em festa. Graças a Deus que aqui nesse ministério não tem, mas tem irmãos que só vai para a igreja quando a igreja está em festa, né? E isso é um perigo, porque quando nós servimos a Deus, nós temos prazer. O salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. O salmista Davi disse: é melhor estar na casa do Senhor um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Verdade, Jesus. Amém? E quem disse isso não foi qualquer um, irmãos. Foi um homem, se nós fosse comparar hoje, era um milionário. Amém? Porque ele deu todo o material para a construção do templo, né? Segundo o historiador Flávio Joséfos, até na tumba de Davi tinha ouro. Teve tempo que Israel passou por dificuldade e recorreram ao tesouro que estava na tumba de Davi. Então não foi qualquer um, não foi aquele crente, né? Porque tem gente, irmão, que quando ele está na benção, ele some. Agora quando ele está na prova, ele... igreja, tem que ir para a igreja. Não perco o ciclo de oração, não perco intercessão, não perco o culto das maravilhas, né? Não. Davi, ele era um homem, graças a Deus, bem estruturado, mas ele queria e amava estar na casa do Senhor. Amém? Então, quero agradecer a todos que cooperaram, a todos que participaram, a todos que compareceram, a todos que se empenharam, a todos que trabalharam. Deus continue abençoando poderosamente. Tenha certeza. Às vezes, eu tenho observado, todo mundo que abençoa esse ministério é abençoado. Eu estou sendo abençoado. Amém. Olha, teve um irmão que ele começou a pintar a igreja. Pastor, não acho trabalho nenhum, pastor. Começou a pintar a igreja. Quando pensa que não, ele foi convidado para fazer um trabalho em Salvador. Glórias a Deus. E ele disse: pastor, eu vou mandar o dinheiro para o senhor pagar outro pintor para terminar de pintar a igreja, porque aqui em Salvador as portas se abriram de tanto jeito, é tanto trabalho. Glórias a Deus. Que eu não estou dando conta. E é só trabalho bom, pastor. Então todo mundo é abençoado. Eu vou encerrar com esse louvor. Vocês cantam comigo. Acredite, é hora de vencer. Esta força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Nossos sonhos a gente é que constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé.
você pode quebrar as barreiras, você pode ultrapassar e